Que a bondade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas. Nós queremos retornar ainda ao Salmo de número 73, onde nós gostaríamos de terminar a nossa reflexão lendo os últimos versículos. Nós lemos no versículo 1, com efeito, Deus é bom. E a nossa primeira reflexão tratou exatamente sobre isso. Você poderá ver estas reflexões, esta primeira que tratamos sobre a bondade de Deus, a segunda que tratamos sobre a perversidade, a prosperidade dos perversos, a perversidade praticada por pessoas que prosperam e prosperam e prosperam, como está nos versículos de 2 até o versículo 16. Depois o salmista Asaf vai nos dizer no versículo 17: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E então Asaf vai fazer um relato dos versículos 18 a 22 sobre o fim daqueles que são maus e perversos, e mesmo assim prosperam. E então o salmista Asaf vai terminar o Salmo 73, a partir dos versículos 23 a 28, que eu convido você a refletirmos. Salmo 73, a partir do versículo 23 a 28, nos diz Asaf: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Como disse, depois que Asaf reconheceu a bondade de Deus, logo no início do Salmo, com efeito, Deus é bom, diz Asaf no versículo 1. Depois de ter falado sobre a prosperidade daqueles que praticam a perversidade, o mal, dos versículos de 2 a 16, depois então de entrar no santuário de Deus, de adorar, de servir a Deus e ver o fim daqueles que prosperam e prosperam fazendo o mal, como ele relata, depois de ver o fim dessas pessoas, como Deus revelou a Asaf, dos versículos 18 a 22, então Asaf agora vem dar uma nova e mais forte demonstração do amor e da bondade de Deus. Todavia, diz ele a partir do versículo 23, estou sempre contigo. De forma diferente daqueles que praticam a perversidade e estão em lugares escorregadios colocados por Deus, aqui não. O servo de Deus ele é segurado pela mão direita. O servo de Deus é guiado pelo conselho do Senhor. O servo de Deus é colocado na glória do Senhor. Ao ponto de que o servo de Deus então questiona: quem mais tenho eu no céu? E que não há outro aqui na terra em quem ele mais se compraza. Ainda que o seu corpo possa definhar, como ele diz, a minha carne, o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista Asaf aqui vai dizer que aqueles que se afastam, do Senhor, esses perecem. Que Deus destrói aqueles que são perversos, aqueles que vivem na prática do mal e por isso são infiéis para com Deus. Porém o salmista vai dizer: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. É dizer, como diz um cântico africano, que foi o refrão, a parte do refrão foi usado no filme Deus Não Está Morto. Quando então alguém dizia: Deus é bom todo tempo, Deus é bom. Nós precisamos crer nesta providência de Deus, na provisão do Senhor, no provimento com o qual Ele nos trata e cuida de nós. Eu gostaria de ler uma história que foi escrita
por Thomas White, um teólogo do século XVII, britânico, que foi perseguido, foi inquirido pela Inquisição. E olhando para o que a palavra de Deus nos fala, é pensar de fato como Deus é bom e que nós precisamos acreditar na sua bondade. Diz a história, uma famosa história com relação à providência de Deus, que um certo homem que fora muito tentado e estava totalmente insatisfeito com a providência de Deus, decidiu aventurar-se de local em local até que encontrasse alguém que pudesse satisfazê-lo. Um anjo em forma de homem juntou-se a ele em sua jornada, dizendo-lhe que fora enviado por Deus para satisfazê-lo em suas dúvidas sobre a providência divina. Na primeira noite, os dois se alojaram na casa de um homem muito santo, muito dedicado a Deus. Investiram tempo em conversas sobre o céu e louvores de Deus. Foram entretidos com grande liberdade e alegria. Pela manhã, quando partiram, o anjo levou consigo um grande cálice de ouro que estava na casa daquele primeiro homem que os hospedara. Na noite seguinte, chegaram à casa de outro homem santo, que os recebeu muito bem e exultante ao extremo por seu encontro e conversa. O anjo, não obstante, ao partir, no dia seguinte, matou um bebê no berço, que era o único filho deste, que por muitos anos vivera sem filhos e, portanto, tinha muito carinho por aquela criança. Na terceira noite, foram a uma outra casa, onde foram entretidos gratuitamente como antes. O homem de família tinha um mordomo a quem ele valorizava intensamente e disse-lhes como se considerava feliz por ter um servo tão fiel. Na manhã seguinte, ele enviou este mordomo com aquele homem e o anjo na sua jornada até uma parte do caminho para poder melhor direcioná-los. Enquanto passavam pela ponte, o anjo lançou o mordomo no rio e este afogou-se. Na última noite, eles foram à casa de um homem muito perverso, onde tiveram entretenimento muito desfavorável. Contudo, o anjo, na manhã seguinte, deu a este homem perverso o cálice de ouro que havia levado da casa do primeiro homem. Tudo isto tendo sido feito, o anjo perguntou àquele a quem ele estava acompanhando se ele compreendia o que fizera ao longo daquelas casas. Então o homem respondeu que suas dúvidas sobre a providência de Deus eram agora ainda maiores. Não tinham se resolvido, pois ele não conseguia compreender por que ele lidara tão severamente com aqueles homens santos que os tinham recebido com tanto amor e alegria, e contudo havia dado tal presente, aquela taça, o cálice de ouro, aquele homem perverso que os tratou tão indignamente. O anjo então disse: agora eu explicarei estas coisas a você. A primeira casa onde fomos, o mestre dessa casa era um homem santo, dedicado a Deus. Contudo, beber cálice todas as manhãs, beber naquele cálice, sendo grande como era o cálice, de certa forma tornou aquele homem inapto para os serviços de Deus, ainda que não ao ponto de que outros ou ele mesmo percebesse. Então eu levei o cálice, considerando que é melhor para ele perder o cálice de ouro do que perder a sua dedicação a Deus. O outro homem, o mestre, o homem de família, onde ficamos na segunda noite, era um homem muito dedicado e dado à oração e à meditação, e investia muito tempo em serviços a Deus. Era muito generoso com os pobres durante todo o tempo em que ele ainda não tinha filhos. Mas assim que teve um filho, passou a amar este filho tanto e investia tanto tempo brincando com ele, que começou a negligenciar ao extremo o seu antigo exercício santo de buscar e servir a Deus, e pouco dava aos pobres, pensando que jamais poderia estocar o suficiente para seu filho.
Portanto, eu levei o bebê para o céu e deixei o pai para que ele pudesse servir melhor a Deus na terra. O mordomo, a quem eu afoguei, havia tramado matar o seu amo, o seu senhor, na noite seguinte. E aquele homem perverso, a quem eu dei o cálice de ouro, era alguém que nada teria no outro mundo. Portanto, dei a ele algo para possuir neste mundo, que, no entanto, provará ser uma armadilha para ele, pois ele será ainda mais perverso e intempestivo. Continue o imundo, ainda sendo imundo, como diz a Bíblia. A veracidade desta história eu não posso afirmar, mas a moral é muito boa, pois mostra que Deus é um Pai clemente com os santos quando mais os aflige, e que, quando Ele coloca os perversos no alto, também os coloca em locais escorregadios, e sua prosperidade termina se transformando na sua própria ruína. Esta história foi relatada por Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é uma história de Thomas White, quando ele escreveu um tratado sobre o poder da piedade. Que nós nunca esqueçamos, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Ainda que não entendamos como é que há tanta prosperidade no meio daqueles que são perversos e maus. Como temos visto no nosso país, diversos partidos políticos, magistrados e tantas outras funções e pessoas que ocupam cargos, que são líderes, que estão na prática do mal. Não se engane, Deus está vendo cada um deles, como vê também a cada um de nós, por mais ínfimos e pequenos, insignificantes que parecemos ser aos olhos de Deus. Deus está nos contemplando. Que possamos confiar na bondade de Deus, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, possamos nos refugiar na sua bondade e, como diz o salmista Asaf, possamos dizer: Deus é o meu refúgio, Ele é a fortaleza do meu coração. E tudo isso porque ele estava confiado na verdade de que o Senhor, de que Deus é bom. Confie no Senhor. Ainda que passemos por lutas, dificuldades e problemas, possamos perceber ainda assim o cuidado de Deus, enquanto pessoas estão vivendo regaladamente na perversidade, prosperando na perversidade. Não sabem eles que o juízo de Deus os aguarda, se eles não se arrependerem, se eles não mudarem o coração, se eles não buscarem reconhecerem a Deus. O que os aguarda é apenas situações escorregadias e, acima de tudo, o juízo e a mão do Deus, que a Bíblia diz que, se de um lado tem toda bondade, é o Deus que é justo. E como a Bíblia diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas se nós estamos nas mãos dele por amor, reconhecendo a sua graça e misericórdia, assim nós somos bem-aventurados, muito abençoados por Deus. Assim seja na sua vida. Confie no Deus de toda bondade. Que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus de toda bondade, possa nos encher de bondade para com Deus e para com o nosso próximo, hoje e sempre. Amém.